Graças e paz, meus amados, estamos aqui novamente. Eu sou o pastor Ricardo e mais um momento eu gostaria de trazer a palavra de Deus até você. E começamos ontem com a mensagem intitulada O Segredo de um Vencedor. E hoje nós vamos dar continuidade nessa palavra. E nós vimos que o primeiro segredo de um vencedor é ousadia. E nós tivemos como texto básico o livro de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 29, quando nós estivemos falando da ousadia de Pedro por andar sobre as águas. E agora nós vamos falar do segundo segredo, que é coragem. E nós vamos ler a parte B de um versículo que está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, que nos diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus? Amém? Irmãos, se nós voltarmos um pouco antes, no versículo 24, vai nos dizer o seguinte: que todos os homens de Israel tinham medo do gigante Golias, que já afrontava Israel por 40 dias. 40 dias aquele filisteu estava ali afrontando Israel. Está no versículo 16. E ninguém, nenhum homem, ousara encarar aquele gigante, porque os seus olhos, sabe por quê? Os seus olhos estavam fitos no problema. Israel tinha um grande problema. A Filistia queria dominar Israel, e para isso mandara seu guerreiro, o gigante Golias, desafiar o povo de Deus, os israelitas. E ali todos começaram a ver, olhar para o gigante. E ali o gigante era o problema. E eles começaram a olhar para o tamanho do gigante. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando temos um problema, para que nós devemos olhar? Quanto mais os israelitas olhavam para o tamanho do gigante, maior este lhe parecia. Não devemos, irmão, dimensionar os nossos problemas. Não fique com seus olhos, seus pensamentos fitos no problema. Porque se você dimensionar, valorizar demais o seu problema, você não terá coragem verdadeiramente de encará-lo. E aí, irmão, foi lançado um desafio pelo gigante. Versículos 8 e 9 de Samuel 17 vai nos dizer o seguinte: Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saías, formando em linha de batalha? Não sou eu, filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós o homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, nós seremos vossos servos. Então, irmãos, o gigante lançou um desafio. Porém, todos os homens de Israel se acovardaram.
Até que chegou no Vale de Socó um jovem, por nome de Davi, jovem sim, mas cheio de coragem e de confiança no seu Deus. E aí, irmãos, está o segredo. Nós precisamos ter coragem, sim, mas essa coragem tem que estar confiada no nosso Deus, no Deus que nós servimos. Você está conseguindo entender, meu irmão? Parece que aqueles homens esqueceram, quando eles olharam para o problema, eles esqueceram que tinham um Deus o qual eles serviam e que era bem maior do que os seus problemas, bem maior. Então, irmãos, Davi não tinha armas. Davi tinha apenas uma funda. Nós conhecemos muito bem o que é uma funda. É um brinquedo de criança, tipo a tiradeira. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquele instrumento que ele tinha, ele manejava muito bem. E foi isso que ele usou para libertar o povo de Israel da afronta daquele gigante. Davi não tinha armas, mas ele tinha coragem, que não havia em nenhum outro israelita. E além da coragem, como eu falei, ele confiava verdadeiramente em Deus. Olha só o que ele fala lá no versículo 45 desse mesmo versículo. Diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada e lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi entendeu que a sua luta, ou melhor, que a afronta que aquele gigante tinha lançado não era contra o povo, e sim contra Deus. Então, meu irmão, quero dizer que Deus nos habilita para usarmos as armas que possuímos. Quem dá vitória é Ele, mas para isso precisamos ter coragem, e Davi teve. E o segredo, o terceiro segredo, irmão, também para concluirmos, o terceiro segredo para ser um vencedor é encarar a realidade, encarar a sua realidade, encarar a nossa realidade. E para isso nós vamos ver o texto em Juízes, capítulo 6, versículo 11, que nos diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho de Ofrá, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Diz a palavra que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, e sim de prensar uvas para a fabricação de vinhos. Lugar de malhar trigo chama-se eira ou eirado, que é um lugar descoberto sobre a casa, onde bate o sol para a secagem do trigo. Depois ele é passado um instrumento em cima e o trigo solta, dos ramos, ou primeiro solta e depois haja secagem. Mas Gideão não podia se expor, pois todas as vezes que os israelitas eles se expunham no campo, no eirado, para malhar o trigo, tinha alguém vigiando, ia lá e tomava todo o alimento, tudo o que os israelitas possuíam. Então Gideão não podia
se expor. E essa era a realidade dos israelitas naqueles dias. Mas Gideão não deixou de malhar o trigo por conta das dificuldades, porque não tinha o espaço ideal. Ele entendia a sua realidade e encarava. Enquanto ele não tinha o que ele desejava, ele usava o que ele tinha. Ele só tinha um lagar. Então ele não deixou de malhar o trigo porque não tinha um eirado, porque não tinha espaço. Ele foi malhar o trigo no lagar. E o que nós aprendemos com Gideão é que ele encarou a sua realidade. Encare a sua realidade. Se você não tem o que você deseja, usa o que você tem. Às vezes nós deixamos de fazer a obra ou fazer qualquer coisa dizendo: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Irmãos, faça como Gideão. Encare a sua realidade e seja um vencedor. No versículo 15 de Juízes 11 diz que um anjo apareceu a Gideão e deu a ele a oportunidade de mudar a sorte do povo de Deus e automaticamente a sua sorte. Caberia a Gideão aceitar ou não a oferta. O detalhe. Vamos ler lá o que diz no versículo 15 de Juízes. Olha só o que disse o anjo para Gideão. Gideão, capítulo 6, versículo 15, nos diz assim: e ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Veja só, Gideão disse a princípio para o anjo que sua família era a mais pobre e ele o menor da sua casa. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? Todos os ventos sopravam o contrário em relação a Gideão. Mas quando ele se colocou à disposição, Deus lhe deu a vitória e ele libertou o seu povo das mãos dos medianitas. Então, concluindo, irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? Que quem tem ousadia como Pedro, coragem como Davi e encara a sua realidade como encarou Gideão, será sempre um vencedor, porque Deus procura pessoas predispostas para usá-los em sua obra e ajudá-los a tornarem-se um vencedor. Então aprendamos com esses três personagens, Pedro, Davi e Gideão, e que Deus nos abençoe. Amém.